Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, aproveitando que vocês estão em pé em reverência à palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, verso 37. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37. Na verdade, eu vou ler a partir do verso 36. A partir do verso 36, que diz assim: uma pergunta que é feita ao Senhor Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Podei-vos tomar assento. Agradeço pela oração que foi feita. E, irmãos, essa é a terceira vez que nós estamos aqui. Eu louvo a Deus pela oportunidade, pela honra que é subir no altar e pregar a palavra do Senhor. É um privilégio que poucos na face da terra têm. Não estou falando apenas de falar com esse microfone, mas oportunidade de servir a Deus. Não são todos que têm. Infelizmente, muitas pessoas não aproveitam a oportunidade que lhes é dada em servir a Deus. Então, seja com o microfone para ministrar, como o farei a partir de então, ou seja, servir na casa do Senhor, ou seja, você ser um membro. É uma honra para nós estarmos aqui nessa noite. Então, eu louvo e agradeço ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Também agradecer ao convite do meu amigo, pastor Samuel Inácio, que na última sexta-feira me fez o convite, e eu, de coração e muito alegre, aceitei. Também sua esposa, irmã Fernanda, ao co-pastor dessa igreja, o presbítero Lucas, agradeço ao carinho, ao diácono Íbio, que está dirigindo o culto, ao evangelista José Divino, e ao presbítero Cristiano, os obreiros dessa casa de oração que nos recebe, também minha esposa, irmã Poliana, que nos acompanha. Irmãos, amar a Jesus depende da nossa salvação. Não quer dizer que Jesus ele é um carrasco que, se você não o amar, ele te manda para o inferno por prazer. Preste atenção. A condição de eu entrar no reino de Deus, a condição de eu ser salvo, é eu amar ao Senhor sobre todas. E, infelizmente, o que temos acompanhado nos últimos dias, nas últimas épocas, são pessoas frias, que usam o Evangelho, usam a Bíblia, meramente como um amuleto de sorte, para se beneficiar de bênçãos. Infelizmente, vemos igrejas, pastores, líderes, usando Deus para atrair para si, para o seu ministério, e para quem congrega no seu ministério, para atrair bênçãos, como se fosse um imã abençoador, que traz bênçãos. A sua entrada no reino de Deus, a minha entrada no reino de Deus, depende de eu amar ao Senhor sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus, quando eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, sobre tudo e sobre todos, eu tenho livre acesso ao reino de Deus. Não quer dizer que é uma imposição dele para que eu seja salvo, mas é uma necessidade minha para que eu adentre aos portões celestiais. Você está aqui não porque você tem um afeto, um carinho pelo pastor Samuel, porque você admira o pastor Álvaro, que é o pastor presidente dessa igreja, ou porque você dá honra ao ministério Missão aos Povos, não. Você está aqui nessa noite porque você entende, tem a consciência e a percepção
de que um dia esse corpo físico vai descer ao pó dessa terra e a tua alma clama pela eternidade. O que está dentro de você é eterno. O seu corpo físico, o nosso corpo físico, vai findar, vai morrer. Mas a sua alma, ela é eterna. A sua alma, ela clama pela eternidade. Só que a sua vida, enquanto em vida, é que você, eu, nós, iremos decidir para onde que vai a nossa alma. Não sejamos como alguns que apregoam que Jesus morreu só por alguns, por uma fatia ou por uma parcela na face da terra. E que essa outra parcela já está predestinada à perdição eterna. Não. Eu creio que Jesus morreu por todos nós. E que se eu amar, me entregar por Ele, a Ele, eu entrarei pelos portões celestiais. E isso não por obras, mas por fé. E o que é o amor? Mesmo entre duas pessoas, entre cônjuges, o que é o amor se não fé? Para um homem renunciar, ter uma relação com outra mulher, paralela ao seu casamento, por conta da fidelidade à sua esposa e vice-versa, o que é isso se não fé? E o amor a Deus ele é baseado nessa fé. Interrogado o Senhor Jesus sobre qual é o grande mandamento da lei, e aqui era uma pergunta que eles estavam tentando pegar Jesus para condená-lo. Sabemos que Deus deixou a Moisés e ao povo de Israel todo o amparato da lei, os profetas, direções para que eles pudessem prosseguir rumo a Canaã física e a Canaã espiritual também. Mas dentre todos esses mandamentos, toda essa lei, os profetas maiores e menores, há aquela que é a mais importante, que foi perguntada para o Senhor Jesus. E ele responde fazendo uma alusão a Deuteronômio, o livro do Pentateuco, escrito ao princípio por Moisés. Ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Igreja, você que está aqui nessa noite, você de fato ama Jesus com todo o teu coração? Ou você agenda mecanicamente na sua vida, no seu corpo, na sua mente, a ida à Avenida Silvio Rugani, qual que é o número aqui mesmo? Enfim, aqui na Avenida Silvio Rugani a gente esquece mesmo. Na Cidade de Deus, você vem cá, você senta para participar de um culto, automaticamente, mecanicamente, passa 2 horas da sua semana, vai embora para casa e você nem se atenta ao que o Espírito Santo tem falado com você. Tem batido a porta do seu coração, clamado a você, para que você o viva para Ele, o ame sobre todas as coisas. Não venha para cá mecanicamente, não venha para a igreja de uma forma religiosa. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus ele censura os escribas e os fariseus, os líderes da época, do Sinédrio, que ensinavam o povo. Mas esses líderes, Jesus falou: olha, vocês não entram no reino de Deus, e impedem as pessoas de entrar. Pessoas que estavam ensinando a lei de Moisés, pessoas que estavam ensinando os profetas, que era a Bíblia da época, era o Pentateuco, que é a Torá, a lei e os profetas. Porque eles não amavam a Deus sobre todas as coisas, não amavam a Deus de todo o coração. Sabe o que eles amavam? Aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, no verso 6, Jesus fala assim, ó: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Esse é um risco muito grande que você, todos nós temos e corremos enquanto em vida. Amar cargos, amar títulos, amar posição, amar sua conta bancária, amar seu parente, amar seu carro, tudo e todos. Jesus fica lá no cantinho, fica lá no escanteio. Mas você diz que acredita nele. Você fala que acredita nele. Bem como os fariseus, os saduceus, os religiosos à época,
acreditavam, e o povo de Israel acredita até hoje, ainda na primeira vinda do Messias. Eles não têm ou não reconhecem Jesus Cristo como nosso Messias. Mas isso é entre eles e Deus. Nós somos a igreja que foi alicerçada em Jesus Cristo. Nós cremos e o amamos. Se você o ama, glorifica a Deus nessa noite. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras, nas sinagogas, as saudações das praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Homens que queriam ser notados pela sociedade, pela igreja, pelos outros líderes. E não é muito diferente nos dias atuais também. Muitos de nós ficamos com o peito todo estufado. Quando termina a pregação, aí vem o irmão e fala assim, nossa, você pregou demais. Aí a gente sai aqui cheio de ego, inflado. A gente está amando o título, a gente está amando o cargo. Quando o irmão ou a irmã vem cá ter uma oportunidade, canta bonitinho e alguém vai te elogiar, você esquece de dar glória para Deus. Você esquece de falar a Ele toda honra e toda glória. Voltando para o capítulo 22, para o verso 37. Amarás ao Senhor teu Deus. Igreja do Betânia. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, não é algo da cabeça do Denis. Eu orei a Deus. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que foi Ele que colocou essa palavra no meu coração. E Ele não faz nada em vão. Amarás ao Senhor teu Deus. Desperta, igreja. Volta à prática das primeiras obras. Eu estava ali sentado, quando os varões cantaram esse louvor, como Zaqueu faz um milagre em mim. Lembrei-me do ano de 2009, ano em que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, no auge dos meus 22 anos de idade. E o meu maior prazer é estar na casa de Deus. Eu sempre gostei de chegar cedo no culto. Se um dia você me ver chegar após o início do culto, alguma coisa aconteceu. Eu sempre gostei de cultuar a Deus em todos os detalhes do culto, desde o início ao fim. E eu lembro-me que eu chegava na igreja, o culto era 6 horas da tarde, primeiras vezes que eu fui na igreja, isso era outro ministério. E eu chegava lá na igreja às 5h30 da tarde, 5h40, e ficava sentado lá, estava tocando um fundo de um louvor, e tocava muito esse louvor, na época estava no auge, tinha acabado de lançar. E eu ficava ali, naquela conversa com Deus, sabe aquelas primeiras orações que você fez na vida? Que gostoso que é. Você lembra do seu cônjuge, das primeiras palavras, das primeiras conversas? Tanto que era bom, tanto que era gostoso. Assim mesmo com Deus, você lembra das suas primeiras orações? Tem um louvor do Sérgio Lopes que diz assim: me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Será que o tempo não passou, igreja, e você está se esfriando? Está de uma forma mecânica na igreja? Você vem para cá de uma forma mecânica religiosa, contrariando teu pastor, contrariando o seu cônjuge. Vem para cá mais para causar intriga do que para adorar a Jesus Cristo. Disso depende da tua salvação. Disso depende da minha salvação. Esses dias eu estava lá no culto da sede, eu não sou hipócrita não. É que minha esposa, eu estava inquieta e reclamando de algumas coisas. No decorrer do culto, a minha esposa quieta, para. E depois eu falo, meu Deus, me perdoa, Senhor. Porque é fácil pregar, a gente tem que viver o que a gente prega. Às vezes, aconteceu de você chegar aqui tão desesperado. Você encontrou aquela porta aberta, Jesus disse, eu sou a porta.
Você entrou por aquela porta e encontrou Jesus. Você não observou se a igreja tinha ar-condicionado, se tinha ventilador, se o banco era almofadado, se não era. Você se lançou, aí o tempo foi passando, agora você começa a observar. Nossa, que igreja quente. O ventilador não está frio, o ventilador não está funcionando, o som não está legal. Você começa a olhar para esses detalhes porque o teu coração não está mais em Jesus Cristo. O teu coração está em status, em tudo menos em Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus, e quem ama a Ele o serve com alegria. E em todos os momentos, em quaisquer circunstância. Em quaisquer circunstância. Não deixe de você falar isso, porque você não sabe o que eu passei, o que eu tenho passado. Meu irmão, eu te entendo. Sei que não é fácil. Também eu e minha esposa já passamos por momentos dificílimos. Os irmãos aqui em cima, tenho certeza que se eu abrir o microfone, todos eles vão contar momentos difíceis que já passaram. Mas o nosso amor em Jesus tem que estar firmado. E temos que, com propriedade, abrir a nossa boca e falar: Jesus, eu te amo. Está doendo, mas eu te amo. Estão querendo me parar, mas eu te adoro mais ainda. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que você não fez ou não faz para conquistar um cargo, um trabalho específico, uma faculdade, para comprar um carro? O que você não faz e não coloca todo o seu empenho, todo o seu coração para Jesus? Você tem que fazer infinitamente mais para alcançá-lo, para que o Espírito dele desça na sua vida e você, e dentro de si, possa cumprir aquilo que Jesus disse, que do seu interior fluirá rio de águas vivas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, igreja, de toda a tua alma. Não tem como eu dividir o amor pleno e total de Jesus com a minha esposa. Eu amo ele sobre todas as coisas. Abaixo dele vem a Poliana. Eu amo a Jesus sobre tudo, sobre todos. Abaixo dele, da Poliana, vem minha mãe, minha família, e etc. O ministério, e etc. Ele tem que estar sobre tudo e sobre todos. Ele tem que ser meu ponto exemplar. Ele é meu seguro. Ele é a minha cidadela. Ele é a minha rocha. Ele é a minha guarida. Ele é a minha força, a minha esperança. Ele é quem vai me levar para o reino celestial, e eu creio. E é por isso que eu o amo, eu o adoro. Mesmo que ele não cumpra tudo aquilo que eu desejo aqui nessa terra. Mesmo que ele não faça não atenda todas as minhas petições, mas eu continuo amando sobre tudo e sobre todos. E a igreja do Betânia ama Jesus, eu creio nisso. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento, todo o teu pensamento. Você pega essa Bíblia, essa palavra que você crê, estão aí, nas redes sociais, e você está ouvindo, e você para ficar assistindo. Não, porque tem um livro apócrifo, tem um livro isso aqui, tem um livro aquilo outro que não foi colocado na Bíblia, a Bíblia foi mexida, e você fica lá se deliciando com essas picuinhas do diabo, enchendo teu coração de malícia, enchendo teu coração de trevas. Eu creio no conjunto de livros chamado Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e creio no que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deu uma orientação ao seu servo fiel Timóteo, que pastoreava a igreja em Éfeso, quando ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. E se ela é divinamente inspirada, é dela e nela que eu me alimento. É nela que eu busco forças. É nela que eu busco auxílio. É nela que eu busco paz. É nela que quando eu estou em trevas, sofrendo, gemendo, eu abro o Salmo 50 e ele diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia! Glória a Deus! É quando você se alimenta dela, você tem entendimento para adorar ao Senhor. Você adora a Deus com propriedade, não com um balançado desse mundo que já está introduzindo nas igrejas aí Carnaval Gospel, São João Gospel, Halloween Gospel, e igrejas adotando esse tipo de coisas, indo para o inferno.
caminhando a passos largos para a perdição. Igreja aí inclusiva, você sabe do que eu estou falando. Meu irmão, o evangelho, nada mais inclusivo do que o evangelho de Jesus Cristo, que aceitou um drogado que nem eu, que aceitou uma prostituta, que aceitou um ladrão, que aceitou o adúltero, que aceitou o homicida, o estuprador. Esse evangelho sim é inclusivo, mas inclusivo ele aceita e transforma o pecador. Porque o Espírito Santo, aleluia, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amarás ao Senhor teu Deus, igreja do Betânia. Irmão que quer ter uma boa semana de trabalho. Irmão que quer ter um ministério duradouro com Jesus. Irmã que quer servir a Jesus até o seu último dia de vida. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não é mais ou menos. Não é quando der que eu vou amar a Jesus. Não é quando der que eu vou no ciclo de oração. Não é quando der que eu vou na igreja. Quando o pastor... quando der para mim que eu vou ajudar o pastor a ir para a igreja. Pastor que se vira, ele recebe para isso. A gratidão de quem ama Jesus, ela é eterna no coração. Esse é o grande e primeiro mandamento. Esse é o maior de todos, Jesus responde, e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, mas um pouco menor, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ainda ontem, eu e minha esposa estávamos voltando de Iraí de Minas, ontem à noite, e ela bem citou aqui agora há pouco que nós temos dois gatinhos, Tigre e o Simba. E eu vinha falando para ela no carro ontem, que nós temos que ter cuidado, porque o ser humano, a natureza do primeiro Adão, ela é falsa, ela é mentirosa. A natureza humana é assim. Ela é pecaminosa, ela é orgulhosa, ela é blasfema, ela é ingrata. A natureza humana é assim, ou não é? Então nós nos deparamos com essa natureza no dia a dia. E se a gente não vigiar, falar com minha esposa isso ontem, a gente passa a amar mais um animal do que um ser humano. E a gente tem visto aí, ó, papai de pet, mamãe de pet, as pessoas fazem tudo por um animal e passam por cima do mendigo assim na rua com o animalzinho no colo. Passa por um mendigo na rua, um catador de lixo, não tem coragem de falar bom dia, Deus te abençoe. Jesus falou que no dia do grande juízo ele vai separar os bodes, as ovelhas para cá, os bodes para cá. Falou para os bodes: olha, rapaz, tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio, você não me vestiu. Tive enfermo e você não me visitou. Quando, Jesus? Quando? Eu não lembro. Quando você deixou de fazer um desses meus pequeninos, a mim, você deixou de fazer. Quem ama Jesus, vê qualquer semelhante como um pequenino dele. Não interessa o que aquela pessoa te fez. Irmão, bem, estar pregando é fácil. Eu sei que tem pessoas que provam a nossa fé. Usada pelo diabo para provar a nossa fé. Mas a gente tem que amar. Jesus disse isso. Jesus falou isso. Você vai amar aquele que vos persegue, aquele que vos odeia. O amor que nós temos em Jesus Cristo se resume também em amar o próximo. Você tem amado o próximo? Amo, irmão Denise, tenho lutado para tal. Então continue. Jesus está sendo o seu guia. E você vai entrar lá. Você vai entrar lá. Mas há um perigo. Voltando um pouquinho às páginas. Capítulo 10 ainda, no Evangelho de Mateus, verso 34. Mateus 10, 34. Ainda tenho aqui 20 minutos. Não penseis que eu vim trazer paz para a terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada.
É essa aqui, viu? Não é a espada física. A espada que ele nos proporciona é essa aqui, ó. A espada espiritual. Que nós conseguimos desembainhar e acabar com os projetos do diabo em oração, em jejum, clamando ao Senhor. Pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Por causa do seu amor para com Cristo, por causa da nossa entrega para Deus, o diabo ele vai usar pessoas do seu convívio, pessoas de dentro do seu lar, para te parar. Eu lembro-me que quando drogado, viciado no crack, na cocaína, minha família, em especial minha mãe, também minha irmã, fizeram de tudo para eu comecei a ir na igreja na época, era outro ministério, elas fizeram de tudo para eu continuar, que elas queriam me ver sair daquela situação. Que era deplorável, por causa das drogas. Comecei a pegar filme, peguei filme, batizei. 3 meses depois que eu comecei a ir na igreja, me batizei. Já firme, praticamente todo dia na igreja, que nesse ministério que eu congregava, tem culto todo dia. E à noite chegava, às vezes tarde, minha mãe já tinha escondido a comida para eu não jantar. Escondia comida para eu não jantar, com raiva, porque eu estava chegando, 11h30, 11h40, 11 horas, meia-noite. E até que um dia, aquilo, eu falei, eu vou voltar para as drogas. Falei, sem pensar, falta de maturidade. Vou voltar para as drogas, a senhora vai ver. Vou ficar 10 vezes pior do que eu era. Acho que aquilo ali virou uma chave na cabeça dela, ela parou com aquilo. Mas hoje eu tenho a percepção que ela estava sendo usada pelo mal, porque ela queria que eu fosse na igreja, mas ela não era evangélica. Quer dizer que quando eu peguei firme, agora ela começa até a esconder o jantar de mim, porque eu estava chegando tarde da igreja. Minha irmã, que me deu uma Bíblia, juro para vocês, uma Bíblia pequena, sabe aquela Bíblia sagrada pequenininha? Me deu uma. Um dia, ela chegou em casa, era 2 horas da tarde, eu estava para aula, sei lá para onde ela estava. Eu estava em casa lendo a Bíblia. Me xingou dos piores palavrões, sem mais nem menos. Eu estava sentado lendo a Bíblia em casa, pegou aquela Bíblia e jogou. Seus inimigos serão os da sua própria casa, Jesus falou. Mas não é eles em si, é o que rege e dirige a vida deles. Pedro, andando do lado de Jesus, foi usado pelo diabo. Jesus, sendo o rei dos reis, parte de mim, ô Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Do lado de Jesus. Imagina nós, pecador, o que o diabo não tenta com a nossa família para nos parar? Palavras negativas. Minha esposa agora há pouco estava conversando com a mãe dela. E a mãe dela trouxe lá uma palavra negativa, agora de tarde, minha esposa estava falando para mim. Minha mãe só tem palavra de derrota, só palavra negativa. Os da própria casa. Mas ainda assim nós temos que amá-los. Nós temos que ser testemunho para eles. É o nosso próximo também. É o nosso primeiro campo evangelístico. É a nossa casa. Mas aí, no verso 37, o Senhor Jesus dá uma aula para nós. Diz assim: quem ama pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você tem que ser exemplar para a sua casa, para os seus entes queridos. Mas o seu amor tem que estar acima de tudo em Jesus Cristo. Você não pode amar o seu filho ou sua filha mais do que Jesus. Filhos, você não pode amar seu pai e sua mãe mais do que Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas.
Esse amor tem que estar em Jesus Cristo. Eu tenho apenas 3 anos de Assembleia de Deus e eu tenho convicção do meu chamado nessa igreja. Eu sei que tudo que eu percorri no passado, em outro ministério, foi tudo um projeto de Deus. Deus permitiu. Minha esposa também era desse outro ministério. E há pouco mais de 3 anos atrás, o Espírito Santo me trouxe aqui para a Assembleia de Deus. Fiquei 2 anos e pouco de cooperador. Dezembro agora, pela misericórdia do Senhor, eu fui ao diaconato. Eu amo essa igreja. Tenho a honra, o privilégio de estar ali ao lado do pastor presidente, pastor Álvaro, os pastores ali da sede, trabalhando com eles. Mas o meu amor está em Jesus, acima de tudo e de todos. O seu amor, o seu coração, a sua esperança, a sua perspectiva tem que estar em Jesus Cristo, igreja. Senão você vai sucumbir. Você vai sucumbir. Se a sua esperança é um homem, você vai sucumbir. Se a sua esperança é agora que está chegando a política vereadorzinho, triste fim você terá. Se a sua esperança é o desembargador, o promotor, o advogado, o juiz, o mais miserável é você. Quando a Bíblia diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem, não quer dizer que você não possa ter confiança no pastor Lucas. Não é isso. Não é isso de forma alguma. A Bíblia está querendo dizer para você depositar sua confiança em Deus e não apenas nos projetos falhos e limitados do ser humano. Verso 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Toma a sua cruz. Está doendo? Jesus também estava sentindo dor quando carregou a cruz dele. Até o Calvário. A base de chicotada. Carrega a sua cruz. Adorando até o Senhor. Derramando lágrimas. Mas essa lágrima de dor também é lágrima de louvor para Ele. E quem, verso 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Renuncie a sua vida por amor a Deus, que você vai achar a vida eterna. Em cima dessa mensagem que nós lemos, eu escrevi aqui. Quando questionado sobre qual o grande mandamento da lei, dentre vários que existe, o Senhor Jesus responde claramente e de uma forma inquestionável, fazendo alusão à lei de Moisés. Mais especificamente no livro de Deuteronômio, que a lei mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças e com todo entendimento. Jesus traz tal ensinamento, olha isso, com propriedade. Jesus ensina isso com propriedade. Por quê, irmão Denis? Porque nele mesmo, se resume a lei e os profetas. E falando de amor, ele nos ensina de uma forma bem coerente, pois ele é o resumo do amor. Ele se doou para que o reino de Deus alcançasse nossas vidas, ainda que não mereçamos. O primeiro e grande mandamento é termos 100% dos nossos corações em Deus, confiar nele e depender dele com todas as nossas forças. A pergunta para nós nessa noite é uma pergunta que o Espírito Santo faz para você e para mim nessa noite. Amamos ao Senhor de fato, como a Bíblia nos orienta? Será que eu, quando falo que eu amo Jesus, eu estou falando só de palavras da boca para fora, como Jesus diz, citando o profeta Isaías: esse povo em vão me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que a gente faz parte dessa triste fatia de um povo que só honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele? Estou aqui, meu corpo físico está aqui, mas meu coração está lá no Forrobodó, meu coração está lá em qualquer outro lugar, menos aqui no culto a Deus.
temos Jesus Cristo como primazia de nossas vidas, Ele é de fato a primazia da tua vida. Ele é de fato teu Senhor. Ele que rege de fato a tua vida. Aleluia. Olha isso. Aquela bênção que tanto pedimos a Deus. Sabe aquilo que você tanto pediu em oração? Por tanto tempo você orou, clamou, jejuou, fez campanha, fez propósito, fez vigília. Aquela bênção que tanto pedimos a Deus. Se hoje Ele te pedisse, por amor a Ele, você abriria a mão como fez Abraão? Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus prometeu um filho para ele. 75. Já era algo, humanamente falando, possível. Só 25 anos depois, mais impossível ainda, humanamente falando, é que aquilo se foi se concretizar, que foi o nascimento de Isaac, quando ele tinha 100 anos de idade. Prometeu um filho, quando Deus lhe prometeu um filho, e esse filho nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Esperaríamos com fé no Senhor por 25 anos? Se perdêssemos tudo e todos, olha isso, se perdêssemos tudo e todos, continuaríamos o amando como fez Jó? Você continua... Não, sério, uma autoanálise na tua vida. Se acontecesse com você o que aconteceu com Jó, era rico, riquíssimo. Ele bancava os banquetes dos filhos, você lembra? Quando os filhos acabavam o banquete, o que Jó ia fazer? Quem lembra? Ia lá oferecer sacrifício pelos filhos. Olha o amor dele para com Deus. Aleluia. Deixa eu aqui oferecer sacrifício, caso eles tenham pecado. Olha o amor desse cabra. Olha o amor desse homem. Nem convidaram o pai. Ele estava lá, esbanjando, se divertindo, se alegrando. Não, mal nenhum. Se alegrar, reunir amigos. Eu gosto. Reunir amigos, se alegrar, rir. É de Deus. Nós temos convívio social com as pessoas. Aí quando acabava, todo mundo ia para a sua casa, descansar e tal. Aí Jó ia lá sacrificar por eles. Caso o Senhor chegue em pecado contra ti, te oferecendo esse sacrifício. Que amor é esse? Aí, você sabe todo o contexto da história. Ele vai lá e perde tudo e todos. E ainda mais a sua saúde. Aí muitos dizem assim, não, mas a esposa de Jó foi usada pelo diabo. Será que foi? Tenho lá minhas dúvidas. Qualquer ser humano em sã consciência, diante de tudo que viveu ou vivenciou, eu acho que entre parafuso. Faria a mesma coisa. Era falar, maldições de teu Deus e morre. Aí aquele cara que ama tanto a Deus fala, falas como uma louca mulher. Receber tanto o bem de Deus, por que não vou receber também o mal? Glória a Deus, amém. Disso, irmãos, é sério, disso depende a nossa entrada no reino de Deus. Disso depende o arrebatamento. Para você ir no arrebatamento, depende do seu amor para com Jesus Cristo. Para a gente finalizar, tem um louvor. A gente vai entrar lá. Você crê que você vai? Eu não sou cantor, mas eu quero que você me ajude a cantar. É um louvor que eu gosto. O Espírito Santo colocou esse louvor no meu coração. Aquele Desapareceu um Povo, da Shirley Carvalhais. Vocês conhecem? Se eu puxar, vocês me ajudam a cantar? Não faz eu passar vergonha, não. Muito em breve, uma notícia de que de um povo que desapareceu. Como é que eles eram? Era um povo muito humilde. Que aqui? Aquele povo é
E a pergunta que eu vou fazer: onde está aquele povo? Onde está que não se vê? E não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo. Onde está a juventude? Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração? Aleluia. Quem puder, fique de pé. Quem puder. E a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora. Bem forte, igreja. Onde está aquele povo? É aquele povo que ama Jesus. Onde está que não se vê? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar. Aleluia. Procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não. Para finalizar bem forte: onde está aquele povo? Aleluia, nós estamos aqui, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso Redentor. Alguém com voz. Aquele povo. E é o que nós queremos, Senhor Jesus. Aleluia. Nós te amamos. Jesus Cristo, nós te adoramos aqui como o corpo do Senhor, igreja tua, noiva do Senhor, ligados em uma só fé, em um só Espírito. Nós proclamamos essa noite que nós te amamos, Jesus. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. Sem Ti nada podemos, sem Ti nós não vivemos. O Senhor é mais importante do que o próprio ar que nós respiramos, Senhor. Aqui está a tua igreja, a tua noiva, teu povo. E aqui está, Senhor, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Continua abençoando essa igreja, os obreiros dessa igreja, esse povo abençoado, o pastor Samuel, sua esposa, a irmã Fernanda. Que teu nome, Senhor, continue sendo glorificado nessa igreja. E a igreja forte de fé, o Betânia se concorda, diga! E graças a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.